Olá, eu sou Fabiana Agra e este é o programa Falando Sério, voltando após um grande intervalo em que tanto a Creative TV estava passando por reestruturação, eu também estava passando por alguns outros projetos, mas hoje voltamos e já voltamos cobrindo um evento. Hoje o IFPB está promovendo, o Instituto Federal da Paraíba aqui de Picuí vai promover uma mesa redonda e a gente está trazendo aqui hoje Virna Farias, responsável pelo evento, e também o nosso convidado, o convidado aqui do evento e o nosso convidado principal no programa de hoje, que é o professor Gilberg Santos, de Campina Grande, professor da UEPB de Campina Grande. Então, bom dia para vocês. Esse programa a gente vai colocar no YouTube daqui uns 2 ou 3 dias, mas a gente já vai falar o que vai acontecer hoje à tarde, lá no IFPB. E Virna, para a sua surpresinha aí, hoje você é quem vai ser a entrevistadora nossa. A Fabiana Agra hoje vai ser entrevistada no programa. Imagina só, eu entrevistar vocês na frente de dois nomes, o da bom imprensa. É isso. Então, Virna, é contigo. Bom dia a todos, eu sou Virna Lúcia, professora do IFPB, sou professora de língua portuguesa aqui do campus de Picuí, e hoje é uma honra muito grande para a gente estarmos trazendo esses dois nomes. Fabiana já é de casa, é professora também do IFPB, mas trazendo o professor Gilberg Santos para lançar seu livro aqui. É uma oportunidade ímpar para o nosso campus, em particular e na cidade, para a cidade de forma geral, já que a gente tem essa possibilidade de trazer para cá a discussão acadêmica, a discussão sobre o cenário de forma geral, político, o cenário de forma geral cultural, já que vão estar lá sendo lançados 2 livros, um de ficção, e um mais voltado para uma pesquisa acadêmica de história, na área de história. Então é um prazer muito grande e espero que todos vocês estejam presentes hoje a partir das 15 horas no lançamento dos livros. Primeiro, eu quero perguntar ao professor Gilberg sobre o livro, se o livro é fruto da pesquisa de mestrado, ou qual foi assim, digamos, o momento de produção da escrita desse livro em si. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. É muito interessante a gente descobrir que tem pessoas em vários locais produzindo, criando, fazendo trabalhos interessantes, A iniciativa de ter esse canal que a gente possa discutir as coisas com liberdade é muito interessante isso, num momento tão tristemente ruim que a gente atravessa no nosso país. Então, isso me animou muito quando eu recebi o convite de vir para aqui, para participar do evento no IFPB, mas também de ter esse momento aqui com vocês. Bom, esse meu livro é fruto isso aqui foi a minha dissertação de mestrado, foi uma pesquisa. Tem uma série de motivações que são pessoais, como todo trabalho que a gente faz, que são pessoais, são políticas, acadêmicas, enfim. O fato é que eu sempre tive uma atuação política, eu fiz parte do movimento estudantil, tive um envolvimento político que começou quando eu era criança. Meu pai era do Partido Comunista, minha mãe tinha uma influência política muito grande sobre a minha vida e sobre uma série de coisas da minha formação. Então, teve essa militância política de muito tempo. Depois, já como professor da Universidade Estadual, eu sou do Departamento de História da Universidade Estadual do campus de Campina Grande. Minha formação é em História, mas o meu mestrado é em Ciência Política. Então, as coisas foram sempre confluindo para a questão do trabalho com e em política. Então, depois eu fui do sindicato também, do Sindicato dos Professores da UEPB, sempre tive um trabalho político.
chegou um determinado momento que eu achei, e eu falo isso no livro, né, que estava na hora de analisar a esquerda, e eu senti essa necessidade. Bom, o trabalho tem duas questões que eu ataco no meu livro, que uma é o trabalho da esquerda, sobre a esquerda, a história da esquerda. Eu faço um levantamento sobre a esquerda brasileira desde o surgimento com o Partido Comunista em 1922 até a ditadura militar. Teve que ser dessa forma porque o Partido Comunista é a matriz, né? É dele que se origina toda a esquerda brasileira, a atual e a esquerda revolucionária que lutou contra a ditadura militar. Então eu tive esse trabalho. O meu trabalho é fundamentalmente um estudo sobre o comportamento político da esquerda brasileira, sobre o fato de que a esquerda nunca soube, e aí vem um trabalho que é crítico, a esquerda nunca soube definir exatamente como ela queria atuar. Então ela sempre se patinou entre a defesa da democracia e a defesa de modelos de revolução, e inclusive em alguns momentos, vários momentos da nossa história, a esquerda, principalmente o Partido Comunista, o PCB, defendeu ditadura, defendeu movimentos autoritários, né? E não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Agora, como eu sou historiador, né? Então eu tem um estudo de caso também no meu livro. Eu faço um trabalho sobre a esquerda que atuou em Campina Grande, a esquerda revolucionária. Eu lembro que criança, depois adolescente, eu ouvia as pessoas dizerem que lá em Campina Grande não tinha tido nada, que não dava para fazer nada, que quem queria ter uma atuação política tinha que sair de Campina Grande. Bom, eu nunca, não eram essas as informações que eu tinha vez por outra. Então eu fui atrás, fui pesquisar e descobri muita coisa. Descobri organizações de esquerda atuando em Campina Grande, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, a Ação Popular, que é uma organização que surgiu dentro da Igreja Católica, mas que depois sai, né, e vai fazer parte da luta contra a ditadura. Depois eles se fundiram ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Tínhamos o PCB, o próprio Partido Comunista. Nós tínhamos algumas ramificações de organizações como o MR8, e tinha atuação em Campina Grande. Não houve ações armadas, não, por exemplo, de roubo a bancos ou qualquer coisa desse tipo, mas tinha uma atuação política, eu não vou dizer para não leiam, mas havia uma atuação política. Campina Grande teve um papel político importante durante a ditadura. Não é à toa que Campina Grande é uma das cidades do norte e nordeste, do interior brasileiro, que sofreu intervenção militar. No começo da década de 70, o regime militar faz uma intervenção em Campina Grande. Campina Grande passa a ser governada por um major do Exército, né? Nós tivemos a repressão em Campina Grande foi muito séria. Nós tivemos muita gente presa e torturada em Campina Grande. Campina Grande ficou conhecida, ainda hoje, muita gente fala sobre isso, sobre os locais que havia repressão, tortura. É conhecido no meio de quem trabalha, de quem pesquisa sobre isso, mas na cidade de Campina Grande se sabe bem da existência, por exemplo, da Granja do Terror, que era uma fazenda, um local na zona rural, no bairro chamado Cuités, que fica bem próximo do centro de Campina Grande. Esse local, o proprietário emprestou esse local para que o Exército conduzisse sua política de repressão às organizações de esquerda. A Granja do Terror funcionava mais ou menos como um local de triagem. As pessoas eram presas em Campina Grande e eram levadas para a Granja do Terror. Era tipo um doicote, não? Estava mais para a OBAN, a Operação Bandeirantes, porque era clandestino. Tá. Então, as pessoas eram levadas para lá e, sob tortura, era verificado qual era
digamos assim, o grau de periculosidade delas, e algumas pessoas ficavam presas lá, eram levadas para o quartel do Exército, o 31º Batalhão de motorizado lá de Campina Grande. Algumas eram soltas, né? Verificava-se que elas não tinham envolvimento nenhum, ou eram apenas o que a gente chama de simpatizantes, mas tem pessoas que eram, a partir disso, levadas para Recife, e eu entrevistei pessoas, eu fiz um trabalho, a minha pesquisa, eu entrevistei 18 pessoas que tiveram um envolvimento direto ou não com as organizações, com o movimento. Então eu entrevistei dessas pessoas, 4 pessoas que eu entrevistei foram levadas para a Granja do Terror, foram torturadas lá, depois elas foram levadas para Recife, e passaram por todo um processo que nós sabemos bem como é, né? Processo este que muita gente tenta negar hoje em dia no Brasil, para meu desespero. Claro. Gilberto, só uma curiosidade mesmo, teu trabalho é pioneiro, é isso? Ou já teve alguma publicação que fala disso tudo em Campina Grande? Para mim isso é uma grande novidade. Né? Tem alguns trabalhos. Tem algumas coisas assim, gente que escreveu artigos, tem alguns artigos assim, coisas que estão dentro de coletâneas. Tem colegas, historiadores, que se referem a determinadas coisas e que estão em alguns artigos de publicações, principalmente acadêmicas, certo? Um livro, eu não conheço, eu desconheço algum trabalho específico sobre isso, tá? Eu não trabalhei, eu não entrei, não adentrei na questão da tortura. Meu objetivo não era esse. O meu objetivo era, que é o subtítulo do meu livro, né, era a atuação das organizações de esquerda em Campina Grande. Só que a gente termina descobrindo uma série de coisas na pesquisa, né? Então tem toda uma contribuição minha para a história de Campina Grande nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Campina Grande é uma cidade que tinha um papel político muito importante na Paraíba, e eu diria no Nordeste, né? Tem uma série de questões aí do pioneirismo de Campina Grande na imprensa, por exemplo, nas artes e tudo mais. Nas universidades e tudo mais. Então, o trabalho gira em torno disso. Na época que eu fiz a minha pesquisa, algumas pessoas não queriam dar entrevista, ainda era tudo muito incerto, havia um medo e tudo mais. Depois, e aí eu acho que isso é uma consequência, talvez, do que a gente vem trabalhando. Depois, quando nós tivemos a eleição, os dois mandatos de Lula e de Dilma Rousseff, as coisas foram mudando. Então, tem um momento que é o que eu vou falar muito hoje na minha apresentação à tarde lá no IFPB. Nós tivemos aquele momento que para mim é paradigmático, que é quando Dilma Rousseff propõe a criação da Comissão Nacional da Verdade. Para mim, é a partir dali que começa toda a problemática, né? Foi a partir dali que os setores, a direita, a extrema-direita, os setores mais reacionários e conservadores da sociedade propuseram a alternativa golpista, né? Eles buscaram aquilo ali porque Dilma, na verdade, ela estava propondo, o que ela propôs foi o fim do pacto da Nova República, né? Porque era para investigar quem praticou tortura. Então, naquele momento, pessoas que não tinham se recusado a dar entrevista para mim, e eu entendo perfeitamente os motivos que fizeram elas se recusarem, elas passaram a participar das audiências públicas das comissões nacional e das comissões estaduais. A Paraíba teve uma comissão, a Comissão Estadual da Verdade. Então aí as coisas foram mudando. Foi só então, eu defendi o meu trabalho lá na Universidade Federal de Pernambuco, a minha dissertação, em 2000. Foi só então quando o trabalho virou livro, né?
as pessoas perguntam, mas por que esse trabalho demorou tanto? Nem eu sei, né? E um dia um colega, o professor Sidoval Moraes, que é da UEPB também, ele era o diretor da editora da UEPB, um dia ele disse o seguinte para mim: eu quero que você me dê uma justificativa para isso não vir a público. Você não vai publicar por quê? Bom, como eu não tive uma resposta para dar, eu publicou o livro. Aí eu reescrevi, refiz, retomei uma série de coisas e publiquei. O projeto inicial era fazer um trabalho sobre a esquerda durante a ditadura militar e um trabalho sobre a esquerda durante a democracia. Como é que a esquerda atua na ditadura e na democracia. As coisas foram mudando, né? E hoje o que eu tenho feito não é sobre mais exatamente a esquerda, né? Meu trabalho hoje é sobre como a direita se comporta no Brasil, né? Como os setores à direita, né, se comportam, e o comportamento é o golpismo mesmo, é o autoritarismo, é buscar as saídas autoritárias para os dilemas institucionais que nós enfrentamos. Por quê? Porque não se acredita na democracia. Vocês estão vendo que o assunto agora vai ficar bem mais sério do que já estava, né? Nós vamos falar do presente, então a gente vai para um pequeno intervalo e na volta o professor Gilbergues continua conosco, professora Virna e eu também, né, já que eu vou participar desse momento no IFPB. Nós vamos retomar falando agora do presente. Já, já. Bom, gente, no segundo bloco nós vamos falar com Fabiana Agra, advogada e jornalista picuiense, já bem conhecida de editoras, que já tem vários livros publicados sobre a nossa história, né, a história do servidor paraibano e mais especificamente a história de Picuí, e agora está estreando como ficcionista, né, com o livro O 16, uma ficção assim um pouco fabular também, já que a mistura de personagens do mundo real e bichos que falam, que pensam como seres humanos, né? Bom, Fabiana, eu gostaria que você falasse um pouco, né, do que foi que levou você a dar essa guinada, você como militante, como resistente, sai, todo mundo te conhece demais, né? A sua militância nas redes sociais, a sua defesa pela democracia, mas o que foi que levou você a fazer agora, levar essa militância para o mundo da ficção? Virna, as coisas foram acontecendo, né? Desde 2013, que quando a gente viu que a coisa ia acabar num golpe, a gente começou a militar mais e mais e mais, né, nas redes sociais, fazendo um trabalho de formiguinha, né? E fui conhecendo pessoas, né? Fui entrando em contato com pessoas, principalmente do Sudeste e do Sul. E nisso a gente foi criando tipo uma corrente, né? E a gente passava a madrugada conversando, tal. Eu nunca soube que saberia escrever uma ficção. Eu sou muito impulsiva, eu não sou detalhista, né? Mas nas madrugadas, né, de trabalho, eu comecei a ficar meio indignada, isso depois do 17 de abril de 2016. Comecei a ficar indignada com o dia do show de horrores. O dia do show de horrores, o circo de horrores. Comecei a ficar indignada com o rumo que o Brasil estava tomando. Vi que a coisa, pelo menos a curto e médio prazo, não tinha jeito. A gente ia sofrer o golpe mesmo, já estava sofrendo. E comecei a escrever, era um desabafo. Aí coloquei que eu estava saindo daqui, aquela coisa bem, sabe, Dom Quixote? Né? Fui me lembrando de Dom Quixote, me lembrando de vários.
os 100 anos de solidão, né? E comecei a escrever, fazer uns cardzinhos e jogar na internet. Aí a Cleusa Slaviero, que é a editora dos livros, né, das Crônicas da Existência, Fabiana, você vai publicar e você vai transformar esse livro. Aí eu disse, não, jamais, eu não vou transformar uma brincadeira em livro. E eu não sei escrever. Bom, enfim. Escrevendo, né? Não sabe escrevendo, enfim. Mas escrevendo. Foi uma... Eu comecei na brincadeira e a coisa foi se avolumando. A tal da picuinha, que é a jumentinha falante, né? Tomou forma. Hoje em dia ela é a protagonista, eu já estou no 17, né? Porque vai ser uma trilogia. É uma realidade fantástica, né? Eu misturei... isso aí é o Diário do Golpe, na minha visão, mas com realismo fantástico, né? Que eu saio de Picuí com a minha jumentinha, no caminho eu encontro com amigos que me trazem uma gata de presente, encontro o meu alter ego, que é a Gralha Azul, e assim eu vou empreendendo a viagem, né? Até chegar em Curitiba para lançar o primeiro livro. Até por questões de direitos autorais e tal, todo mundo que está aí são pessoas reais, mas eu criei codinomes para as pessoas, né? Tem a italiana, tem o comunista, são autores dos livros, Crônicas da Resistência. Mas é uma estratégia de sobrevivência, porque em tempos de censura... Né? Exato. Então, todo mundo aí está sob codinomes, né? Não tem ninguém aí com nome real, mas são pessoas reais. Os únicos que não são reais aí, acho que por enquanto, porque não ganharam vida própria, são os bichos, os ditos irracionais. Só que a picuinha, ela caiu no gosto do pessoal. Eu lancei esse livro agora em maio, em São Paulo, junto com o livro de Lula, né, que nós fizemos. E assim, para minha alegria, o livro está esgotado, né? O livro esgotou rapidamente. Eu apenas guardei uns poucos para hoje, né, para o lançamento hoje aqui no IFPB, porque a editora, a Cleusa, disse, é inconcebível você não lançar esse livro em Picuí. Pois é. E Vina disse do mesmo jeito, né? Mas, enfim, o livro, o 16, eu escrevendo esse livro, eu me remeto a vários autores, tanto universais como autores mais nossos. Tem muito de Ariano Suassuna aí, tem muito de Raquel, tem muito de Graciliano. É uma pitada de cada um aí que eu vou me lembrando e vou jogando aí dentro. E é uma forma até da gente sobreviver a tanta desgraça que a gente está vendo. Isso, porque se a gente pensa muito nesse momento, né, você vai amanhecer todos os dias pensando como as perdas foram se avolumando assim, numa velocidade inimaginável até. Eu vinha conversando com o professor Gilbergues no carro e dizendo assim, eu acho que nem a mais pessimista das criaturas não pensaria que a gente perderia tanto em tão pouco tempo. É o desmanche do Brasil e isso eu agora quero ouvir o professor Gilbergues, que ele é analista político realmente, engraçado que eu sempre ouvia a coluna Politicando e fui saber que era esse Gilbergues aqui quando ele me falou, né? Então, para minha grande e grata surpresa, eu estou com Gilbergues Santos aqui, lá de Campina Grande, que fazia, eu não perdia o Politicando, né? E eu queria muito agora que a gente, vamos falar do presente, né, Gilbergues? Vamos. O que é que você acha de tudo? Passado. O que é que você acha de tudo isso aí? O que é que você já analisou? Eu fiz um recorte, o seguinte, claro que a diferença desse golpe para o outro são grandes as diferenças, né? Hoje em dia nós não temos o Estado, né? Eu lembro da interferência dos Estados Unidos na de 64, hoje a interferência é das corporações, né? Eu pontuo dois grandes fatos que fizeram, ao menos externamente, com que esse golpe se desse. A entrada do Brasil no BRICS, né? A queda brusca dos juros em 2012, né? E também, e por fim, a ingovernabilidade de Dilma com a queda brusca dos commodities. Mas isso é a minha visão de curiosa. Eu queria que você me dissesse para nós qual é a sua percepção disso tudo, onde isso começou.
onde começou em 1500, né? Quando nós, eu sou, como eu disse, eu sou historiador, né? E sou cientista político, trabalho com história e com política o tempo todo. O que é que eu mais utilizo nos meus trabalhos? Eu trabalho com uma coisa que a gente chama em ciência política de política comparada. Então, o que é que a gente faz? A gente pega realidades diferentes, momentos diferentes, países, pode ser partidos, instituições, enfim, e compara, né? Então, como eu sou historiador, eu faço o quê? Eu comparo os momentos. A minha apresentação hoje lá no evento do IFPB é isso. É uma comparação, é isso que eu venho fazendo, é uma comparação entre 1964 e 2016. Quando eu vi sobre o seu livro, eu fiquei muito curioso, porque, e estou aqui com ele assim, louco para ler, porque ele é... eu gostaria de poder fazer isso, assim, eu queria ter... Eu sou muito... A gente é muito racional, né? Tem essa coisa da objetividade e tudo mais. Então, para quem já fez o que eu fiz de escrever uma coluna diariamente durante tanto tempo, a gente tem pouco tempo para falar uma série de coisas, então precisa ter objetividade, e eu gosto muito disso. Eu adoro a ideia de você brincar, ficcionar, de você não se apegar a determinados modelos, padrões, né? Eu pretendo no futuro trilhar esse caminho de uma outra forma, né? Eu adorei. Quando o Virna me falou a primeira vez, e eu tinha visto, né, no material de divulgação do evento do IFPB, eu achei eu disse, uma coisa meio quixotesca, né, no melhor sentido da palavra, inclusive. Se é que acho que não tem sentido ruim nessa palavra. Eu adorei isso. Existe um esforço muito grande hoje em dia de pessoas como você, pelo Brasil afora, de tentar entender. Então nós temos algumas coletâneas de artigos. Tem aquele, né, Por que Gritamos Golpe, né? Tem um artigo de Marilena Chauí, que é muito bom. Tem outros. Esse livro, Por que Gritamos Golpe, tem uma parte só com a discussão econômica, tem a parte política, cultural, porque é muita coisa. Você acabou de citar uma série de questões que foram acontecendo. Bom, o Brasil, historicamente, nós não temos uma tradição democrática. Nós não somos uma sociedade democrática, ponto. Ao contrário dos Estados Unidos, que fizeram uma revolução, a Revolução da Independência, e eles construíram um sistema que é republicano, federalista, democrático, a Constituição é a mesma desde então. Nós não, né? Nós nos tornamos republicanos, o Brasil se tornou uma república através de um golpe, né? A gente só se tornou uma república porque era uma exigência num acordo da elite, já que eles consideravam que tinham tido muitas perdas com o fim da escravidão. E assim nós vamos, né? A 1930, a Revolução de 30 não tem nada de revolução, é uma intervenção da elite para redefinir as questões políticas. Vargas é deposto em 1945, aquilo foi um golpe. Vargas suicidou-se em 1954, ele barrou um golpe. 64, enfim, é o clássico, né, de todos os golpes. Nós temos a gente já chegou assim ao requinte, né, de ter um golpe preventivo, né, a história do golpe para garantir a posse de Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek só tomou posse porque o exército garantiu. Eles literalmente eles pegaram o Juscelino Kubitschek no hotel, lá no Rio de Janeiro, e escoltaram ele com tanques de guerra, né? Para levá-lo para o Congresso Nacional. Aquele setor nacionalista do Exército, eles chegaram com os tanques de guerra, estacionaram na frente do Congresso Nacional e disseram, ele vai tomar posse. Né? Ficou conhecido como golpe preventivo, né? Isso é maravilhoso, né? A gente previne a democracia com autoritarismo, né? Bom,
Então, o que eu tenho feito é um trabalho de comparação. Então, eu tenho buscado uma série de elementos comparando o que aconteceu em 1964 com o que aconteceu e está acontecendo hoje. Tem muita coisa parecida, tem muita coisa que é diferente, lógico, porque nós temos períodos diferentes, nós temos uma série de questões aí que interferem na questão da comunicação, nós vivemos na era da comunicação, temos a internet, etc. E tal. Bom, em 2008, em 2007, 2008, eu estava em Recife, estudava em Recife, estava fazendo os créditos do doutorado. E em 2009, bom, e eu trabalhava, né? Nessa época, a ideia era fazer, como eu já disse, um trabalho, um estudo sobre a atuação da esquerda durante a democracia. E eu discutia muito com o professor que me orientava, que a gente discutia muito sobre essa coisa de que o Brasil não é um país democrático, né? A gente não sentia que a democracia brasileira estava consolidada, né? Ao contrário do que Fernando Henrique Cardoso disse certa vez, que a democracia no Brasil estava consolidada porque estava tendo alternância no poder, né? Porque ele estava saindo do governo e um ex-metalúrgico e tal, estava tomando posse e não sei o que, né? E tem uma frase de Fernando Henrique Cardoso que ele diz que, eu acho que ele estava querendo acreditar nisso, né? Eu acho que nem ele acreditou, que ele dizia que a democracia no Brasil é como oxigênio, tem tanto que a gente nem percebe, né? E eu dizia, tem um artigo meu já um pouco antigo que eu dizia, lê do engano, caro presidente, não, né? Então, eu trabalhando sobre essas coisas e fazendo minha pesquisa e fazendo os créditos, só que o que é que acontece? Em 2009 teve o golpe em Honduras, né? O Manuel Zelaya foi deposto. Os militares invadiram a casa do presidente da República, tiraram ele lá de dentro vestido de pijamas, botaram ele dentro de um avião e expulsaram ele do país. Depois, em 2012, nós tivemos o caso do Paraguai. Tivemos recentemente o caso da Turquia. A Turquia foi um golpe clássico, né? Tanques na rua, caças da aeronáutica sobrevoando a capital do país e tal. Então, em 2009, eu estava produzindo um artigo que era sobre... Eu estava escrevendo um artigo que era sobre... Foi publicado numa coletânea, que era sobre o fato de que a democracia no Brasil não estava consolidada. E eu trazia uma série de dados sobre isso. Eu estava trabalhando na edição final do artigo para enviar para a publicação, quando um amigo ligou para mim e disse o seguinte: você está com a televisão ligada? Você está vendo notícias? Não, estou trabalhando aqui, não estou vendo nada. Ele disse, olha aí na internet, olha aí na televisão, estão dando um golpe em Honduras. Eu disse, como? Aí ele riu, porque ele sabia que eu ia dizer, eu já sabia, né? Porque eu não acredito, pelo que eu trabalho, pelo que eu pesquiso, que a democracia é um sistema político consolidado. Se a democracia fosse um sistema político absolutamente consolidado, Donald Trump não teria sido eleito nos Estados Unidos, né? E a gente precisa lembrar que a democracia, ou melhor, os procedimentos democráticos, eles podem levar a situações extremamente dolorosas. Por exemplo, Hitler, na Alemanha, ele foi eleito. Hitler chegou ao poder por meio de procedimentos democráticos. Quando o partido nazista ocupou metade mais uma das cadeiras do Reichstag alemão, do parlamento alemão, Hitler tornou-se o chanceler, o primeiro-ministro alemão, né? Então, procedimentos democráticos servindo para estabelecer sistemas autoritários. Aconteceu isso com as experiências totalitárias na Europa, naquele período ali da Segunda Guerra Mundial. O caso da União Soviética, me perguntam muito, eu já vou adiantando, não se encaixa nisso, porque o sistema, o stalinismo na União Soviética, ele não se originou de um procedimento democrático, houve uma revolução, né? Uma revolução
socialista, os bolcheviques subiram ao poder, teve um processo todo que levou, né, a um processo em que Stalin toma o poder, se estabelece no poder, etc. E tal. Então, é um sistema totalitário, mas não se encaixaria dentro dessa perspectiva que eu trabalho, que é procedimentos democráticos levando ao autoritarismo. Certo. Aí, professor, uma pergunta, porque geralmente quem é de direita diz que quem é de esquerda, quando a revolução é feita pela esquerda, a esquerda chama de revolução, né? Uhum. Quando é feita pela direita, a gente chama de golpe, né? Aí, assim, no caso da Revolução Russa, né, que é de entendimento entre políticos sociais, entre história, que foi uma revolução. Seria interessante, assim, que você explicasse um pouco sobre isso, para que não caia nessa questão, está dizendo revolução porque vocês defendem a esquerda, né? Então, seria interessante para que as pessoas entendessem qual é essa diferença de um golpe e de uma revolução, né? Revolução é o que o nome está dizendo. Revolução é uma transformação profunda. Transformação em vários setores da sociedade. Né? É você, mas para usar a definição mais clássica, mais conhecida, né, que é a definição utilizada pelo marxismo, através do materialismo histórico, revolução é quando você muda o sistema político, econômico, social. Então, Revolução Francesa, as revoluções burguesas, você estabelece um novo sistema. Não é só a tomada do poder. Não. Tem que ser uma mudança completa, estrutural. Exatamente. A burguesia, por que a burguesia foi revolucionária? Na França, por exemplo, eles tomaram o poder através de uma guerra civil, né, violenta, como toda guerra. Eles fizeram o quê? A burguesia, quando eles tomaram o poder, eles guilhotinaram a nobreza, né? E eles fazem tantas mudanças na sociedade, mas tantas mudanças, que ela fica totalmente diferente. A burguesia já tinha um poder econômico, precisava de um poder político, e eles fizeram uma revolução para isso. Eu estou simplificando, porque não dá para... A Revolução Russa é uma revolução porque o que era a Rússia antes de 1917, o que torna-se a Rússia depois. A Rússia era czarismo na Rússia. A Rússia era um país semifeudal. A China de Mao. A China, Cuba. Mas eu prefiro, para isso que você está perguntando aqui, eu acho que os melhores exemplos são os exemplos promovidos pelos processos revolucionários da burguesia. Se você pegar a Era dos Extremos, a Era das Revoluções de Erich Hobsbawm, ele mostra isso, né? O mundo mudou muito, mas muito, com a Revolução Industrial, com as revoluções burguesas, né? As sociedades, elas mudam totalmente, não é só na economia, não é só o modo de produção que muda, não é só a mudança da classe social que vai controlar os meios de produção, são mudanças de várias... Até de mentalidades. De tudo. São quebras de paradigmas, então. Então, isso é uma coisa. O que é golpe? Né? Golpe é você tomar o poder bruscamente, a despeito de processos ou das regras políticas que a sociedade segue. Então, na Europa, o que a gente chama de golpe aqui chama-se de Putsch, né? Putsch é a palavra em alemão para definir a tomada do poder violentamente. Então, o golpe, ele é o quê? Você acaba de ter uma eleição, enfim, a sociedade cumpriu o seu rito, né? O que está na sua Constituição foi cumprido. Ou seja, fizeram uma eleição, escolheram o candidato, não importa qual, né? O grupo que perdeu a eleição não se conforma com a derrota, porque não tem uma mentalidade democrática, porque não aceita as incertezas do resultado. Tem um cientista político polonês chamado Adam Przewalski, que ele tem um artigo chamado, muito bom, que ele diz, o título é Amas a incerteza e serás democrático.
né? Como ninguém ama a incerteza, como ninguém está interessado em se submeter às incertezas do resultado, porque os interesses, principalmente os interesses econômicos, são muito grandes, então a pessoa resolve redefinir o que foi decidido nas urnas. Isso foi o que aconteceu no Brasil agora, né? O que foi que aconteceu com o senhor Aécio Neves, né? Ele perdeu a eleição, a regra do jogo era aquela ali. Eu acho muito frágil, inclusive, mas enfim, é a regra do jogo. Ele perdeu a eleição, foi que ele disse: eu vou transformar a vida do Brasil no inferno, né? Vou encher o saco do PT e não sei o quê. Por quê? Porque o PSDB, ele se comporta como a UDN, né? Não consegue ganhar as eleições, vai botar petão. Vai botar petão. Bom, mas isso é típico de uma sociedade. Aécio Neves, ele é o produto de uma sociedade extremamente autoritária, que sempre teve esse comportamento. Nós, invariavelmente, partimos para ações autoritárias, golpistas, quando os dilemas institucionais estão de um ponto tal que a gente não consegue resolver. Os americanos são federalistas, na acepção da palavra. Então eles têm aquela coisa de que, para males republicanos, para problemas republicanos, soluções republicanas. Para problemas da democracia, a solução se encontra na democracia. A gente não acredita, a gente não segue isso, porque nós não somos federalistas, né? O nosso passado é outro. Então, a gente fez uma proclamação da República através de um golpe, não foi através de uma revolução. Percebam, então, a diferença entre golpe e revolução. Foi o que nós fizemos. Então, como é que a gente procede, né? A gente não acredita que a democracia, que dentro da democracia tem as soluções para o problema dela. A gente não acredita que a democracia se retroalimenta. O que é que a gente faz? Busca saídas autoritárias. Então, foi assim em 64 e está sendo assim agora. Guardando as devidas e enormes proporções do momento, mas no frigir dos ovos não é muito diferente, né? Tem duas coisas, né? Aqueles setores que querem o poder, não importa para quê, se bem que nós sabemos para quê, e não conseguem através das urnas, partem para a ação armada, partem para a tomada do poder. Em 64 teve a participação do Exército com as armas, com os tanques na rua. Dessa vez não precisou ter. Mais tarde na apresentação eu vou mostrar umas charges sobre isso, não percam. Vai ter umas charges sobre isso de Laerte, por exemplo, né? Que é um personagem que tem uma importância política muito grande no Brasil hoje, por uma série de coisas, né? Mas hoje em dia não é assim, não precisou mais, né? Tem uma charge de Laerte que é da bicicleta, que é bem famosa, né? Que ele solta, diz: olha, mãe, sem os militares, né? Teoricamente não precisou dos militares. Por que eu digo teoricamente? Porque as Forças Armadas, elas participam sim do momento. O comandante geral das Forças Armadas, que é um general do Exército, o Vilas Boas, o que é que ele diz, né? O general Vilas Boas, ele diz o seguinte: o Exército não tem interesse de participar, não vai intervir. Diz isso o tempo todo. Mas, ele não bota um ponto final, ele bota uma vírgula. Mas, nós estamos atentos às demandas da sociedade. Nós sabemos que hoje, alguma coisa em torno de 47% da população brasileira aceita trocar o sistema democrático ou o governo democrático, aceita sair desse sistema que nós vivemos. Se é que a gente vive na democracia, eu estou muito tentado a achar que não, para trocar por um sistema de força, um sistema autoritário. Em 64 era da mesma forma. Quando Castelo Branco, quando eles deram o golpe em 64, Castelo Branco, no discurso que ele faz, tomando posse como presidente da República depois, né? É engraçado isso, que eles tomam o poder com as armas e depois eles vão, o Castelo Branco, ele tirou a farda de militar, botou um terno de civil, foi tomar posse do Congresso Nacional. Então, no discurso dele, ele diz, né,
Eu estou aqui porque houve uma demanda, houve uma metade da população brasileira queria. Em 64 era assim, metade da população queria reformas de base, queria João Goulart com as reformas de base, e a outra metade não. E aí entra a outra questão, a elite brasileira é muito frágil. Ela aparenta ser muito forte, mas ela não é, ela é muito frágil. Ela tem muito, mas muito medo das mudanças. Inclusive, e aí é lamentável reconhecer isso, né? Eu não, eles, né? Dessa fragilidade, porque muitas das mudanças que eles não querem que aconteça vai beneficiar a eles, né? As reformas de base, elas tinha muita coisa das reformas de base que era para atender aos interesses da elite, do sistema bancário, né? Era para fortalecer o capitalismo. João Goulart não era comunista. João Goulart, ele era um nacional desenvolvimentista, ele era da escola do Vargas, ele era cria de Vargas. O que eles queriam era, eu não sei se isso é possível, mas enfim, o que eles queriam, né, era humanizar, democratizar o sistema capitalista, né? Eu acho engraçado, as pessoas hoje dizem que João Goulart era comunista porque João Goulart defendia a reforma agrária. Pelo amor de Deus, quem inventou a reforma agrária no mundo foi a burguesia na Europa. A reforma agrária virou coisa de comunista na América Latina, porque a gente era tão atrasado, tão pobre, tão desgraçadamente atrasados, que a gente acha que reforma agrária é coisa de comunista. Não é. Obviamente, por direito trabalhista, comunista. Obviamente que Fidel Castro e Guevara e outros em Cuba e alguns outros países da América Latina, eles tiveram uma sacada genial, né? Eles entenderam que reforma agrária era uma coisa, uma bandeira de luta muito interessante, que com isso eles iam ganhar a adesão dos camponeses, e foi o que aconteceu. E acontece, né? Porque Cuba tem uma coisa muito interessante. Com todas as coisas, o povo não quer mudar o sistema político, né? É muito interessante porque Cuba tem uma série de problemas, crises e tudo mais, econômicas, né? Eles não são um país rico do ponto de vista da riqueza financeira, mas eles não querem mudar o sistema político deles, tá? Eles não querem. Eles não querem que o Partido Comunista deixe de governar. Agora, eles querem mudanças em algumas coisas. Bom, em síntese, é isso. A gente fala muito da questão que a gente brinca, né, que a gente diz que a extrema-direita saiu do armário, né? Isso quer dizer que ela sempre existiu. Sempre. Ela apenas assumiu, ou reassumiu. Aí não é diferente de como era em 64. Hoje, assim como em 64, continua pessoas achando que o Brasil pode virar uma nova Cuba. Hoje, como em 64, tem pessoas achando que lutar por direitos trabalhistas é coisa de comunista. Hoje, como em 64, tem pessoas achando que defender alguns artigos, ser a favor de coisas que está na Constituição brasileira é coisa de comunista, né? Então, o que aconteceu? A minha geração, a nossa geração, eu digo que é a geração do medo, porque foi educada, aspas, durante a ditadura militar. Nós somos da época a gente foi educado na época da ditadura. Eu lembro que a minha mãe dizia, eu ia para a escola, a minha mãe dizia, não fale em política na escola, pelo amor de Deus. Não fale em política, né? Não se meta, não se envolva, né? Ok, a gente tinha uma questão específica, meu pai tinha uma atuação política, terminou tendo alguns problemas com a polícia e tal. Então minha mãe tinha muito medo. Mas a sociedade era assim, né? Então a gente foi criado para ter medo. Então, mas nós somos uma exceção, né? Nós contrariamos a regra, ainda bem. Porque a maioria das pessoas que estudaram comigo no antigo ginásio e no antigo científico, elas hoje, algumas pessoas que eu tenho contato, elas
são extremamente conservadoras, elas são a favor do escola sem partido. Isso. Elas acham que, de repente, eu não diria Bolsonaro, como alguém já falou, não sei Bolsonaro, mas eu acho que Dória seria uma opção interessante. Meu Deus. Né? Por quê? Porque eu estudava numa escola, o sistema educacional brasileiro, eu não sei o que danado foi que aconteceu, que eu dei errado, né, aspas, né? Eu fui fazer história. Nós três aqui pelo menos somos exceção. Porque assim, eu fui fazer história, só que a gente estudava, a escola tinha educação moral e cívica, tinha OSPB, né? E a grande festa democrática era o dia 7 para marchar. Marchar como militar. Eu fui uma vez. Marchar como os militares. Era um terror aqui. Todo mundo paga um mico grande na vida. O maior mico que eu já paguei na minha vida foi quando o general Ernesto Geisel foi fazer uma visita em Campina Grande, inaugurar umas obras, e as escolas foram recebê-los. A gente foi receber o Geisel no aeroporto lá em Campina Grande. Nós com aquela bandeirinha eu paguei. Nós aqui também pagamos vários. Vou logo avisando. Se alguém vê por aí uma imagem dessa, tem umas imagens da visita de Geisel a Campina Grande. Se me verem na imagem, vou logo avisando. Eu estava lá obrigado. Eu não fui porque eu quis, não. Né? Então, assim, qual é a diferença do escola sem partido hoje para o acordo MEC-USAID da ditadura? Nenhuma. O que é que estão defendendo hoje? A retirada de filosofia, de política, de religião e de várias outras coisas do sistema educacional. A proibição de se falar. Ora, foi o que os militares fizeram. Uma das primeiras coisas que os militares fizeram foi, tiraram história, antropologia, sociologia, filosofia, tirou tudo e criaram o horroroso estudos sociais. Não tem diferença. Moral e cívico, SPB. Não tem diferença, né? Que era para ensinar pra gente, era assim. Eu lembro que a gente tinha um negócio que era: qual é a célula máter da sociedade? Aí a gente botava no espaço em branco, família, né? Até que um dia a gente começou a botar outras coisas, né? Então eu lembro que uma vez eu fui expulso eu fui suspenso da escola porque eu botei Flamengo. Né? Porque eu achava continuo achando que o Flamengo é muito importante, né? E aí o professor ficou indignadíssimo comigo e me botou para fora da sala, né? E eu fui suspenso da escola porque eu disse que não era a família. A ditadura tinha censura. Nós temos censura hoje em dia, né? Caetano Veloso foi proibido de fazer uma apresentação, não importa onde. Muita gente pensa que as redes sociais são libertárias. Não. Elas estão a serviço desse 1%. Nós já estamos sofrendo censura nas redes sociais. As redes sociais de ódio. Exato. As redes sociais não tem nada de democrático. Nada. Humberto Eco era genial. Fantástico, né? O Humberto Eco disse uma coisa maravilhosa, né? As redes sociais servem para que os imbecis digam voz. Eu acho que é isso que a gente vinha conversando hoje. Exatamente. Né? Que através das redes sociais as pessoas se desnudam mais, você percebe mais os preconceitos que existem. Aquela conversa que você tinha no banco da praça, você tem agora para muita gente observar, e você diz o que acha e o seu achômetro não está nem aí. Né? Às vezes você muitas vezes você emburrece a coisa, muitas vezes você vira um troglodita, mas se acha, porque você tem plateia, né? Agora, a questão muito importante é, quando é que a caixa de Pandora foi aberta? Era essa, eu ia retomar agora a pergunta. Eu vi vários recortes, né? Mas não sei se tem o momento, acho que alguns momentos, como eu já falei, aquela queda de juros bruscas, né, em 2012, aí teve a própria entrada do Brasil no BRICS. Quando eu vi aquilo ali, isso vai dar merda, né? Mas a gente estava falando aqui no intervalo em outro momento, né? Tem essas questões, tem uma redefinição das relações de poder econômico também pelo mundo afora. Eu não me sinto muito à vontade para trabalhar com essas questões, não é muito minha praia, então tem outras questões. Então, houve, de algum tempo para cá,
a hegemonia da democracia vem sendo duramente questionada no mundo. Isso. Se é que a democracia teve hegemonia no mundo. O que na verdade nós temos são ondas. Então, eu tenho um livro de um cientista político americano chamado Samuel Huntington, que ele tem um livro chamado A Terceira Onda. Não confundir com A Terceira Onda de Alvin Toffler, né, que é meu autoajuda, enfim. O Samuel Huntington, ele mostra que a democracia é um sistema que vem e vai como as ondas. Então ele mostra uma onda de autoritarismos, de totalitarismos, que é o período antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Ele mostra que isso é seguido de uma onda de democracia, né? Os países aliados venceram a guerra e tal. Aí ele pega o caso das ditaduras latino-americanas, das ditaduras militares na América Latina, das ditaduras na África e na Ásia, a partir da década de 60, e ele mostra uma nova onda de autoritarismo que foi seguida por uma onda de democracia pós-Muro de Berlim. E o livro dele acabou aí, mas eu continuei, né? Então, o que é que nós temos de um tempo para cá? A democracia sofrendo, ela sendo duramente questionada. Então, tem um artigo meu que foi publicado no UOL ano passado. Teve uma série de artigos meus no UOL ano passado, e um deles eu dizia isso, né? Eu citava o caso da Honduras, Paraguai, Turquia e Brasil, para mostrar que a democracia, a hegemonia da democracia está sendo duramente questionada pelo mundo afora. Eu, no final do artigo, no finalzinho do artigo, eu cito Donald Trump, tá? Donald Trump foi eleito. Mas, o que é que Donald Trump propõe, né? Um mundo que tem Donald Trump e o menino lá, da Coreia do Sul, desculpa, do Norte. Kim alguma coisa. Né? Um mundo que tem homens desse tipo governando, né? A democracia não é hegemônica. Bom, então, agora, no caso do Brasil, as coisas, a gente tem essa necessidade, é normal do ser humano. Quando foi que deu merda, como você disse? Quando foi que deu merda? Na minha opinião, foi quando a poção UDN do PSDB aflorou, né? Quando eles, que não acreditam em democracia, né, até pelo comportamento que eles têm, por exemplo, no Congresso Nacional, foi quando eles disseram, chega, a gente não aguenta mais perder. Então foi no dia do segundo turno de 2014. Começou, né? Mas a movimentação vinha de antes. Vinha de antes. 2013, né? Eu acho que foi quando começou. A gente, o ponto de inflexão. O diretor está avisando que esgotou todos os espaços, tempos, mas vamos. A gente consegue mais 5 minutos? 5 minutos. O ponto de inflexão, o ponto para mim, é quando Dilma Rousseff, no primeiro mandato ainda, quando ela propõe a criação da Comissão Nacional da Verdade. O ponto para mim foi ali. Um a mais, né? Por quê? Um a mais, isso aí realmente eu não tinha... Por quê? Dentro da perspectiva que eu trabalho, lógico. Sim, claro. Eu não estou querendo dizer que isso é mais importante do que aquilo. É uma das coisas que compõe esse tabuleiro. O esforço nosso é que eu trago umas questões, você traz outras, cada um traz umas questões para a gente compor esse tabuleiro, esse quebra-cabeça tão complexo. Então, Dilma, Lula, Fernando Henrique Cardoso e Lula foram, cada um de um jeito, perseguidos pela ditadura militar, foram presos e tal. Dilma também, né? Óbvio, Dilma foi presa, foi torturada, etc e tal. Então, Dilma, ela propõe a criação da Comissão Nacional da Verdade. Isso, para mim, é o ponto de inflexão, porque foi que Dilma propôs, quando a ideia inicial era rever a lei da anistia. A lei da anistia é o que dá sustentação à nova república. Por quê? Porque a lei da anistia, ela propõe esquecer o passado. A lei da anistia não fala, pelo contrário, ela impede que quem cometeu crimes de tortura, por exemplo, durante a ditadura, seja processado, né?
e ela faz o quê? Ela propõe que o passado seja esquecido. Então, a lei da anistia é nefasta para nós. Por que é que hoje nós temos pessoas, alunos, né? Eu tenho alunos no curso de História da Universidade Estadual da Paraíba defendendo a ditadura militar, dizendo que foi o melhor momento. Aliás, tem professores também. Dizendo que o melhor momento que o Brasil já teve foi durante a ditadura militar. Por quê? Porque existe uma retoma, né? Uma blindagem em torno disso, que é a tal da anistia, que impede que se fale. Como é que você pode conhecer o passado? Aquele momento era fantástico. Vamos conhecer o passado. Vamos saber quem torturou, quem matou e por quê. Porque na questão não é só por que o cara... o nazista diz o quê? Não, era meu comandante que mandava eu fazer. A questão não é essa exatamente. A questão é por que se fez. Que sistema político é esse que precisa pegar os seus adversários e matá-los? Então, aflorou daí. Né? Obviamente que é tudo muito recente. Historiador não consegue... A gente tá falando da história enquanto ela está acontecendo. Exatamente. É temerário. É muito temerário. É muito difícil. Historiador precisa de um tempo para refletir, para ver as coisas amadurecerem e tudo mais. Obviamente que, como eu trabalho com política também, então eu me permito muito o trabalho do momento, da análise do momento. Então eu já lhe faço um convite. Por causa da comparação. Então eu já lhe faço um convite aqui. Se acontecerem as eleições de 2018, independente do resultado... Eu acho bastante improvável ter eleição ano que vem. Bom, se ou não tendo, esteja convidado para voltar aqui a Picuí, depois da eleição ou da não eleição, para a gente falar mais um pouquinho sobre esse tema. Prazer. Está convidado. Eu queria falar, mas o tempo já esgotou, pode ficar para a tarde. Uma vez eu gostava da proposta de sociedade do PSTU. Quando o PSTU surgiu, eu pensava, no dia que eu me cansar de PT e das opções de esquerdas que tem por aí, eu vou passar a votar no PSTU. E eu vi Zé Maria, né, naqueles curtos programas que ele tinha quando era candidato a presidente, ele dizer que com o nosso sistema eleitoral permite que se tenha uma falsa democracia, porque não há como as classes que estão lá embaixo chegar no poder. Nesse sistema eleitoral nosso, sempre as elites que vão estar lá, por isso que eles permitem que haja uma eleição. Talvez seja por isso que talvez não vai haver para o ano. Não sei, ninguém sabe. Bom, vou deixar aqui a pergunta no ar. O professor Gilberto vir responder. Essa é uma ótima pergunta para... Né? Vamos ou não ter eleições? Vamos ou não ter eleições? A sua aposta Quando eu olho para os números das pesquisas eleitorais, eu só acho que não. Ou uma eleição fajuta, né? Talvez. Bom, mas isso, o professor Gilberto vai voltar aqui, já é um compromisso, para falar sobre esse finzinho de 2017 e 2018 que promete. Então, nosso programa voltou com força total, entrevista com o professor Gilberto Santos, professor da UEPB de Campina Grande, ao qual eu agradeço demais a presença. Professora Virna, muito obrigada por mais esse evento. Picuí agora respira, pelo menos em Picuí agora a gente está respirando cultura e democracia, depois do IFPB. E até o próximo Falando Sério. Até lá.